O Brasil tem, de fato, a capacidade de se defender numa situação de guerra? Ao longo dos últimos anos, o mundo viu as guerras voltarem com uma força avassaladora. O arco do conflito global está em expansão por vários continentes, espalhando tensões que vão desde a Ucrânia até o Irã, passando bem aqui pelo nosso lado na Venezuela. Quando olhamos para a história recente, percebemos um padrão muito claro. Governos dos países despreparados tecnologicamente, como foi o caso da Venezuela, foram rapidamente derrubados. Por outro lado, países que possuem uma indústria militar moderna e uma alta capacidade de inovação tecnológica, como o Irã, se empoderaram e conseguiram resistir aos ataques externos como os dos Estados Unidos, obtendo inclusive a capacidade de fechar o Strait de Hormuz para causar uma crise econômica mundial. No cenário geopolítico atual, o que realmente importa é ter a capacidade de projetar poder através de sistemas de artilharia avançada, como mísseis de longo alcance e drones baratos de alta eficiência. E o Brasil, infelizmente, está atrasado em tudo isso, o que nos deixa em uma situação de vulnerabilidade diante de qualquer ameaça internacional. Além de todo esse atraso estrutural, a nossa empresa estratégica mais valiosa do setor, a Avibraz, que passou por anos de uma crise financeira profunda, quase foi vendida para as mãos de estrangeiros. Ela esteve muito perto de ser fatiada e desnacionalizada. Mas ela foi salva por um ator que muitos não esperariam: um sindicato. Sim, você não ouviu errado. Um sindicato de metalúrgicos salvou a empresa após uma resistência histórica de exatos 1.281 dias de greve. O Brasil precisa urgentemente modernizar sua capacidade de defesa e esse feito heróico dos trabalhadores metalúrgicos surge como um verdadeiro sopro de esperança para o futuro da nossa soberania nacional. Esse é o assunto central do nosso vídeo de hoje, mas antes disso, lembre-se de se inscrever no canal, curtir o vídeo e comentar lá embaixo o que você acha sobre a nossa defesa nacional. Muito obrigado pela presença aqui. Para entendermos a gravidade da nossa situação, precisamos olhar para o que está acontecendo no resto do planeta nesse exato momento. Ao longo dos últimos anos, o mundo entrou novamente em um cenário de guerra aberta. Há anos já ocorre a violenta guerra da Rússia contra a Ucrânia, um conflito de proporções enormes onde a Ucrânia é apoiada, financiada e armada pelos Estados Unidos e pela Europa. Se isso já não bastasse para desestabilizar a ordem global, nos últimos 3 meses os Estados Unidos e Israel entraram oficialmente em uma guerra direta contra o Irã. Como resposta estratégica e imediata, o Irã fechou o Strait de Hormuz até agora, uma das rotas marítimas mais vitais do planeta, por onde passam 20% do comércio de petróleo e 30% do gás natural e dos fertilizantes do mundo, forçando uma nova e severa crise energética no mundo inteiro, disparando os preços dos combustíveis e afetando a economia de todos os países. Também neste mesmo ano, nós testemunhamos a invasão da Venezuela pelas forças militares dos Estados Unidos, uma operação relâmpago que resultou na captura do presidente Nicolás Maduro. E o pior é que esse evento está sendo apontado como prelúdio de uma possível invasão a Cuba também por parte dos Estados Unidos. A tensão não para por aí. Na semana passada, o líder chinês Xi Jinping avisou diretamente o presidente Donald Trump durante um encontro diplomático em Pequim que existe um risco real de guerra direta entre os Estados Unidos e a China. Esse choque vai acontecer se os Estados Unidos não aceitarem de uma vez por todas que eles não podem mais mandar no mundo sozinhos, utilizando as suas mais de 800 bases militares espalhadas por mais de 70 países ao redor do globo. O aviso formal da China foi muito claro. Os Estados Unidos precisam sair agora de Taiwan para não ampliarem ainda mais o arco da guerra, que já consome a Europa e o Oriente Médio em direção ao Mar do Sul da China. Ou seja, o cenário global está cada vez mais tenso, perigoso e polarizado, formando 2 grandes polos antagônicos que podem entrar em um choque de potências eventualmente. E o que nós podemos aprender com tudo isso que está acontecendo diante dos nossos olhos? Ficou absolutamente claro até agora, nesse cenário de caos, que os países que possuem a capacidade de defesa robusta e tecnologia nacional própria são aqueles que sobrevivem e conseguem manter a sua soberania, como é o caso notório do Irã e da Rússia. Enquanto isso, do outro lado da moeda, os países que negligenciaram sua defesa e sua autonomia, como a Venezuela, simplesmente são dominados. Diante desse mundo em chamas, como está o Brasil?
Infelizmente, a nossa realidade interna é preocupante. Ao longo dos últimos 40 anos, o Brasil passou por um acelerado, contínuo e doloroso processo de desindustrialização. Para termos uma dimensão real do tamanho desse problema, basta olharmos para os dados econômicos históricos. Entre os anos de 1940 e 1980, a participação da indústria de transformação no produto interno bruto do país, o PIB brasileiro, saltou de 15% para impressionantes 35%. O país estava se modernizando, construindo fábricas e dominando processos complexos de produção. No entanto, de 1980 até o momento atual, essa participação despencou novamente para menos de 15%. O diagnóstico é cruel. Nós estamos regredindo economicamente, voltando a ser um país essencialmente agroexportador e perdendo a nossa tão necessária autonomia produtiva nacional. Esse fenômeno não aconteceu por acaso. A globalização, que foi amplamente defendida e promovida pelos Estados Unidos enquanto eles figuravam como a única superpotência global, indiscutivelmente após o fim da Guerra Fria, obrigou países em desenvolvimento como o Brasil a abrirem as fronteiras da sua economia nacional de forma abrupta para a competição tecnológica internacional. O resultado disso foi catastrófico para o nosso parque produtivo. Muitas empresas brasileiras simplesmente quebraram e inúmeras fábricas fecharam as suas portas permanentemente. Elas fecharam porque não tinham ainda a maturidade tecnológica necessária, que leva anos ou décadas para ser adquirida com financiamento a juros baratos de longo prazo, para competir em pé de igualdade com indústrias muito mais antigas, consolidadas e fortemente subsidiadas, como as indústrias dos Estados Unidos, da Alemanha e do Japão eram. Ou para competir com o planejamento estratégico de longo prazo de países como a China, que protege o seu mercado interno enquanto avança pelo mundo. Nós precisamos entender de uma vez por todas que a capacidade de defesa de um país exige obrigatoriamente que ele tenha a produção de recursos militares feitos dentro do seu próprio território, utilizando tecnologia 100% nacional. Um país soberano não pode depender da importação de peças ou da boa vontade da produção estrangeira em momentos de guerra, pois os fornecedores externos cortam o suprimento de acordo com seus próprios interesses geopolíticos. Além da quebra generalizada da nossa indústria de transformação, o modelo de globalização desenfreada ainda permitiu que grandes bancos internacionais e investidores estrangeiros entrassem livremente com o seu capital especulativo para comprar empresas nacionais estratégicas a preços baratos. O objetivo oculto dessa prática muitas vezes é levar as tecnologias desenvolvidas a duras penas por nossos cientistas e engenheiros embora, esvaziando o cérebro tecnológico do país. Portanto, a liberalização radical da economia nacional destrói sistematicamente a capacidade do Brasil de se defender de um eventual ataque estrangeiro. O grande problema é que não estamos mais em um período de paz e estabilidade ao redor do mundo. Estamos vivendo justamente o momento em que o arco da guerra no cenário internacional se expande rapidamente por vários continentes: Europa, África, Ásia e Américas. Nesse cenário de extrema volatilidade mundial, torna-se uma questão de sobrevivência existencial que o Brasil possa, de fato, se defender de maneira autônoma. É exatamente por causa dessa necessidade urgente de defesa que se torna essencial falarmos detalhadamente sobre o caso da Avibraz Indústria Aeroespacial. Para quem não conhece a fundo, a Avibraz é uma empresa brasileira líder na produção de sistemas avançados de defesa e do setor aeroespacial. Ela é especializada no desenvolvimento e na fabricação de foguetes, mísseis, veículos militares e sistemas de artilharia pesada de longo alcance. Entre os seus produtos de maior destaque global está o sofisticado sistema Astrus, uma tecnologia fantástica de lançamento de foguetes e mísseis que permite às Forças Armadas brasileiras atingirem alvos estratégicos com extrema precisão a distâncias de até 300 km. A Avibraz não é apenas uma fábrica comum, ela é um dos principais e mais valiosos ativos da nossa base industrial de defesa, conhecida pela sigla BID. A BID é um conjunto estratégico de empresas estatais e privadas que atuam de forma articulada com o Ministério da Defesa para desenvolver, produzir e manter produtos militares estratégicos essenciais para defender as fronteiras, as riquezas e o povo do Brasil contra qualquer tipo de ameaça estrangeira.
Essa missão está se tornando cada vez mais urgente e vital diante do cenário de múltiplas guerras simultâneas que o mundo está presenciando. Fundada no ano de 1961, justamente em um período histórico de rápida e forte industrialização do Brasil, a Avibras prosperou significativamente por décadas, exportando produtos de ponta para diversos países e orgulhando a engenharia nacional. Porém, a empresa acabou entrando em uma crise financeira severa ao redor do ano 2020, sufocada pela decadência geral da indústria brasileira e pela falta crônica de encomendas firmes do próprio governo brasileiro. Por conta disso, a Avibras ficou desde o ano de 2022 em processo de recuperação judicial, lutando desesperadamente pela incapacidade crônica de sobreviver no mercado sem os investimentos necessários e constantes que deveriam vir do governo brasileiro. A situação chegou a um ponto crítico e insustentável, resultando em um atraso dramático de 11 meses de salário dos operários que dedicavam suas vidas àquela produção. Diante do abandono administrativo e do risco iminente de fechamento definitivo da fábrica, o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região tomou uma atitude firme e iniciou uma greve histórica. Essa mobilização não foi uma paralisação comum. Ela durou impressionantes 1.281 dias de resistência contínua para tentar salvar os empregos dos trabalhadores e a empresa da falência total. Após todo esse esforço monumental, os trabalhadores finalmente recuperaram seus direitos atrasados. Mas, meus amigos, muito mais importante do que a vitória trabalhista em si, eles realizaram um verdadeiro feito heróico para a estratégia de defesa nacional. Eles conseguiram manter a empresa viva e salvaram a tecnologia militar nacional de ser adquirida por grandes investidores estrangeiros, como grupos dos Emirados Árabes e investidores chineses. Se essa venda tivesse se concretizado, ela transferiria toda a tecnologia estratégica que foi fruto do esforço de décadas de cientistas, engenheiros e operários brasileiros a preço de banana para o exterior, deixando o Brasil de mãos vazias. Para que todos entendam com clareza a importância desse feito heróico geopolítico dos metalúrgicos, vale lembrar que sistemas de mísseis avançados, exatamente como os que estão sendo desenvolvidos pela Avibras, foram cruciais e essenciais para que o Irã sobrevivesse e impusesse respeito contra os ataques dos Estados Unidos. E é justamente a Avibras que detém a capacidade de produzir esse tipo de tecnologia soberana aqui no Brasil. Perder a Avibras significaria, sem sombra de dúvidas, atrasar em várias décadas a nossa capacidade de defesa nacional, deixando o nosso território completamente exposto. E esse desastre para a soberania do país foi impedido, por enquanto, graças à bravura e à persistência do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região. Pensem bem, com muita calma, no tamanho gigantesco desse feito para o futuro do Brasil. Os nossos segredos tecnológicos profundos, por enquanto, estão salvos e permanecem em solo brasileiro. Agora, em uma nova fase, a Avibras começou a ser reestruturada com um aporte milionário vindo de investidores nacionais. Mas a batalha final ainda não terminou. O sindicato continua lutando firmemente pela nacionalização completa da empresa, de modo que o Brasil e seu povo não passem nunca mais pelo risco inaceitável de perder essa enorme e insubstituível riqueza nacional por interesse estrangeiro. Por isso tudo que expus aqui, o canal Reprogramando o Sistema, junto com a Juventude Trabalhista, da qual eu faço parte, nos juntamos formalmente ao comandante Robinson Farinazzo, do canal Arte da Guerra, em um projeto importante. O comandante Farinazzo ajudou o sindicato de forma incansável por anos a popularizar e debater esse tema aqui no YouTube. E agora eu me junto oficialmente a ele nessa campanha nacional para conceder a Ordem do Mérito Militar a essa valorosa instituição que defendeu nossa soberania nacional. Se você entende a importância de protegermos o Brasil e quiser apoiar ativamente essa causa, eu peço que você clique agora mesmo no link que está aqui na descrição do vídeo e assine a petição pública. A petição já conta com a força de 23.000 assinaturas e nós precisamos aumentar expressivamente esse número para oficializar e consolidar essa grande vitória do Brasil. Assinar essa petição pública é uma maneira direta, simples e concreta de você ajudar o nosso país e reconhecer publicamente o esforço verdadeiramente heróico do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, na salvaguarda da nossa tecnologia.
Muito obrigado e até a próxima.